Mas quem é crente espiritual e já entrou na água, ele entristece meio mundo de pessoas, mas não entristece a vontade daquele que o chamou, porque escrito está: a vontade de Deus é que nós sejamos perfeitos. O apóstolo Paulo ainda fala o seguinte: que o bom soldado não se envolve com as coisas deste mundo, porque o seu desejo é em satisfazer a vontade daquele que o chamou, daquele que o alistou no seu exército. Há uma preocupação primária de quem já entrou na água do Espírito, é diferente. Tem crente que tem 10 anos de crente, mas nunca entrou na água. Isso é preocupante. É preocupante. Aí Ezequiel entra na água. Ele diz que as águas estão nos tornozelos, direção sobre os passos. O homem do cordel olha e percebe que Ezequiel está animado. Percebe que Ezequiel vem no pique. O homem do cordel percebe o ânimo de Ezequiel, então o homem mede mais 1000 côvados. E Ezequiel entra. E quando ele entra, as águas estão dando nos joelhos. Sabe o que significa que águas nos joelhos do crente, irmão? É crente que não tem mais dificuldade para dobrar os seus joelhos. Eu não sei se você ainda está nesse nível, que você não consegue orar, e você fala: Deus, obrigado pelo arroz e pelo feijão, e você não tem mais palavra. Isso é falta de intimidade, porque quando você tem intimidade com a pessoa, você passa a tarde inteira bebendo café, contando coisas, contando experiência, contando muitas experiências, porque tem intimidade. Mas quando se falta palavras, quando se tem dificuldade para buscar presença, significa que as águas ainda não estão nos joelhos. Eu quero acreditar que você não está com as águas lá embaixo. Eu quero acreditar que você não esteja na terra. Porque quem já entrou na água, a tendência é subir de nível. E quem permanece na terra, a tendência é andar como o mundo anda. Escuta, o profeta Ezequiel, quando ele entra na água, que a água dá no joelho, o homem do cordel percebe que Ezequiel quer mais. Sabe o que eu entendo? Deus não derrama do seu dom. Deus não derrama da sua unção. Deus não derrama do seu poder na vida de uma pessoa que não faz caso das coisas de Deus. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Para você que prioriza as coisas de Deus, para você que almeja as coisas de Deus, o Senhor sempre vai estar derramando sobre a tua vida. Sempre vai estar derramando. O homem do cordel percebe que Ezequiel está querendo mais. As águas já estão no joelho, mas Ezequiel quer mais. Ezequiel quer chegar mais perto, Ezequiel quer ter mais experiência com Deus. Então o homem mede mais 500 metros, 1000 côvados. E Ezequiel entra. E Ezequiel agora vai falar o seguinte: agora as águas estão nos lombos, ô glória. Os lombos não é aqui na Bíblia. Não é aqui. Às vezes a gente pensa que é aqui, mas é nessa região aqui. E por que as águas no lombos e o que significa? Na antiguidade, os soldados, quando iriam entrar na guerra contra o inimigo, eles levantavam seus vestidos e amarravam nos seus lombos, aqui na sua cintura, na região lombar, aqui, ó, para melhor desempenho na guerra, para não se embaraçar com o inimigo. Águas nos lombos significa o crente está recebendo estratégias contra as ciladas do diabo na sua vida. Estratégia militar, águas nos lombos, preparação ministerial. O homem do cordel volta a olhar e percebe que Ezequiel está caminhando no pique. E de repente ele resolve medir mais 1000 côvados. Ezequiel vai dizer agora o seguinte: a água já passada no tornozelo,
A água passou para o joelho. A água passou para os lombos. É interessante isso aqui. Ninguém pode conhecer a Deus sem passar pelos níveis espirituais que Deus exige. Agora, é o quarto nível. É interessante porque o número 4 na Bíblia tem um significado muito profundo. Foram 40 anos no deserto. Elias jejuou 40 dias, 40 noites. Moisés no monte 40 dias, 40 noites. Jesus no deserto 40 dias, 40 noites. O povo na mão dos inimigos 400 anos. Então a simbologia do número 4 é muito grande. Na fornalha 3 homens é jogado, mas de repente o quarto se manifesta. O que é isso? Isso é o trabalhar de Deus na vida do homem, e dizendo para mim e para você nessa noite, são 4 níveis. Para nós alcançarmos a plenitude do Espírito Santo de Deus, são 4 níveis. E qual é a plenitude do Espírito de Deus na nossa vida, irmão? Existe isso? Existe. Ezequiel agora vai dizer que quando o homem mede mais 500 metros, as águas subiram. Subiram. E quando subiu, Ezequiel vai dizer o seguinte: olha, agora não se pode mais andar, não tem como, agora só posso atravessar o rio a nado. A nado. É interessante isso aqui. Quem já conseguiu atravessar um rio e manter o corpo de fora? Levante a mão para mim. Quem já conseguiu atravessar o rio profundo e manter o corpo de fora? Se não a cabeça. Eu já atravessei rio demais na minha vida, nadando. Muitas vezes. E a única coisa que a gente dá conta de manter fora é a cabeça. O que é que significa? Também tem um grande significado aqui. A Bíblia diz que nós somos o corpo e Jesus é o quê? O cabeça. Significa que no teu ministério, na tua vida, quem tem que aparecer é o cabeça. No nosso caminhar, no nosso nadar, nós temos que fazer, entender no nosso coração, irmão, seja você pastor, obreiro, cantor, pregador, itinerante, seja lá quem a pessoa for pensar que é. Mas apenas o cabeça tem que aparecer na nossa vida. E nós ficamos debaixo, escondidos. Escondido aonde? Debaixo da glória de Deus. Mas eu já vou encerrar. A Bíblia diz que Ezequiel chegou do outro lado, sim ou não? Chegou do outro lado da margem, ele voltou à margem. E é interessante porque quando ele chegou, ele percebeu algo que no começo da visão não tinha. É aqui que eu quero que você entenda. Ele disse assim: olha, quando eu cheguei do outro lado, eu percebi que aonde as águas tocaram, houve abundância de árvores frutíferas, abundância de seres viventes. Aonde não tinha vida, aonde o rio que saiu do altar lá atrás, aonde essa água tocou, houve vida. Entendeu não? Eu vou esmiuçar para você entender. Deus quer que nós estejamos na posição, porque as águas que vão sair da nossa vida vai mudar vidas aí fora. As águas que vão sair da tua boca quando tu orar, quando tu pregar, quando tu falar, quando tu cantar, as águas que vão sair vai modificar vidas de maneira completa, vai desfazer obras de Satanás na vida de muita gente. Mas o homem do cordel, eu vou profetizar. O homem do cordel está aqui e ele está perguntando: eu estou medindo, tu quer entrar ou você vai permanecer na terra? O homem do cordel está perguntando aqui:
que, sabe quando eu olho para esse homem do cordel, sabe o que eu me lembro? Eu me lembro de um grupo de discípulos num barco, a tempestade estava fulminante, estava nervosa, mas de repente o homem do cordel aparece pisando nas águas. Alguém vem e fala, se é o Senhor mesmo, manda eu ir. O homem do cordel vem, tu tem coragem de entrar? Tem, então vem, e ele vai. Só que daqui a pouco começa a olhar para onde não deve, e ao mesmo tempo que Pedro está pisando em cima das águas, começa a ser engolido por elas. Deus quer que você entre nas águas, mas deixa eu antecipar para você, só entra nas águas crente que tem coragem. Não tenha medo das águas do Espírito Santo. Porque as águas que vão sair da tua vida vai tirar muita gente da miséria. Agora, para encerrar, a Bíblia diz que a água chegou até o Mar Morto. O Mar Morto era uma lagoa, aonde não tinha saída nenhuma para lá. Inclusive o Rio Jordão despejava dentro desse Mar Morto e muitas outras fontes. Então, o Mar Morto acumulava um grande número de sal, trazendo impossibilidade de haver algum tipo de vida. Sabe do que eu me lembro, querido? Eu me lembro que você um dia e eu já fomos um Mar Morto. Disse Paulo, estando nós mortos em nossos próprios delitos, o Senhor nos deu vida, glória. Nós fomos tocados, será que você entende? Nós fomos tocados por essa água que emanou do trono de Deus. Por isso que você está aqui dizendo oh, glória, aleluia, porque você foi tocado por esta água. Você agora é água. E o Mar Morto não produzia porque não tinha lugar para ele liberar o que estava recebendo. Quando o crente recebe e não libera, ele morre. Você precisa liberar. Você precisa começar a frutificar. Porque Deus não quer você como um Mar Morto, Ele quer você como águas vivas que saíram do altar do trono de Deus. A Bíblia diz que a água chegou no Mar Morto. É interessante isso aqui. E quando a água tocou no Mar Morto, as águas tornaram puras. E houve vidas naquelas águas. É muito interessante isso aqui. Porque em 2016 os geólogos e os cientistas estão quebrando a cabeça desde 2016, porque eles descobriram que o Mar Morto lá, esse Mar Morto que a Bíblia diz, estão começando a brotar águas potáveis e ninguém consegue explicar, porque literalmente é o poder de Deus fazendo cumprir. Eles chegaram a uma simples e poderosa, por que não dizer interpretação, eles estão dizendo que essas águas estão fluindo porque existe peixes dentro do Mar Morto. E esses peixes estão cavando, e dentro desses buracos estão saindo águas potáveis. O que isso significa? É a profecia se cumprindo, porque quando foi tocada pelas águas que saiu do altar, a Bíblia diz que haveria abundância de peixe e de vidas. Estão quebrando a cabeça. O que isso significa, irmão? Significa, irmão, que a palavra de Deus é fiel, e se você deixar Deus te levar nas profundezas das águas, aonde tu passar, vai haver abundância. Aonde tu passar, vai haver vida. Irmão João Neto, mas é traficante, vai haver vida. Irmão João Neto, mas é macumbeiro, vai haver vida. Irmão João Neto, mas é incrédulo, é idólatra, mas vai haver vida. Porque há poder na palavra que vai sair da tua boca. Mas eu quero perguntar, fique de pé nessa noite, por gentileza. São 4 níveis. Tem muita gente embaraçada com as coisas dessa vida. Pessoas que vivem embaraçadas com as coisas dessa vida. Eu vou provar na Bíblia, Efésios. Em Efésios vai falar o seguinte: não vos embriagueis com vinho aonde há contenda, mas enchei do Espírito Santo. Estava conversando com um crente que bebe vinho esses dias. Ele falando, irmão, mas a Bíblia fala que não pode embriagar. Eu falei, aí que você precisa entender
o significado das coisas de Deus, querido. Embriaguez aqui. Uma pessoa embriagada significa que ele anda dominado. Você já viu uma pessoa embriagada se dominar? Ele é dominado por aquilo, ele não se domina. E Jesus está dizendo aqui, olha, não se envolva com as coisas dominantes dessa vida, mas buscai a presença do Espírito Santo de Deus. Irmão João Neto, mas é só um pouquinho. Quem falou foi Jesus. Um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Na sua mente cauterizada, talvez tem gente que está pensando que não tem nada a ver, mas a tua massa está estragada. É tempo de consertar e de enxergar o real propósito de Deus na sua vida. Deus quer que você se envolva com as coisas do Espírito. Uma pessoa que vive em sintonia com as coisas do mundo, as orações dele não são respondidas. Por quê? Porque para isso há necessidade de nós estarmos interligados no céu. E uma pessoa que anda na terra, a prioridade dela é estar envolvido com as coisas deste mundo. Hoje as pessoas não se preocupam mais em orar. A primeira coisa que faz quando levanta é visitar o celular para ver o que falaram ou o que postaram logo cedo. As pessoas estão se distanciando da presença de Deus. Pessoas que estão conectadas com Deus priorizam as coisas de Deus. Pessoas que não andam mais com naturalidade, elas já entraram na água e não são discernidas a sua vida baseada em coisas supérfluas deste mundo. É tempo de voltar, irmão. Porque o Senhor quer te levar no outro lado da margem. E somente quando você chega do outro lado da margem é que nós podemos contemplar a glória e os milagres de Deus. Eu vejo tanto crente reclamando: hoje Deus não faz mais isso, eu não vejo mais isso. É por causa de nós. Nós estamos andando na terra e queremos que Deus faça milagre. O que é isso, irmão? É hora de entrar nas águas. É tempo de entrar nas correntes do Espírito Santo. Não, e Deus não quer que você fique só naquela aguinha, não. Sabe aquela aguinha que você olha ali na porta da sua casa, aquela aguinha correndo, alguém está lavando a garagem, aquela aguinha correndo. De repente você entra, e quando você sai, aquelas águas já não estão mais ali. Deus não quer esse nível. Deus quer que você experimente da plenitude do seu Espírito. Aonde essas águas tocam, há uma grande mudança, querido. Por isso, as igrejas não estão tendo um resultado positivo perante a sociedade. Não venha me dizer com esse papo furado: mas é para se cumprir. Muita coisa é para se cumprir, e muita coisa é porque nós não estamos dando o testemunho que nós deveríamos dar. Está faltando água do Espírito Santo na igreja. Eu quero perguntar se tem alguém aqui que quer mergulhar na água, porque o homem do cordel ainda está perguntando: eu vou medir, tu entra ou tu fica? Ele só vai medir se você quiser. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus te dê graça. Que Deus te dê oportunidades que eu não garanto que vai ter. A Bíblia não me dá esse direito. Mas entenda, jovem, homem e mulher, para nós orarmos. É necessário esforço. A porta estreita que Jesus fala é apertada. Tem que ter renúncia. Mas eu tenho que deixar isso. Tem, mas se preocupa não. Jesus vai te ajudar. Ele me tirou de tudo quanto há de coisa ruim do mundo. Droga, até da droga ele me tirou. Mas é necessário ter esforço, querido. Porque em Mateus fala que o reino de Deus é tomado pelo esforço. E todos aqueles que se esforçam se apoderam dele, tomam posse dele. Se a Bíblia diz assim, então eu pergunto: e os que não se esforçam? E os que não se esforçam? Davi falou para Salomão, dizendo: Salomão, a obra é grande, a obra é de extrema responsabilidade. Salomão, tu és jovem, mas seja homem. Como é que pode um jovem ser homem no sentido de idade? Porque não está falando disso. Deus está dizendo: jovem de 15 anos, você é novo, mas tenha responsabilidade.
Jovem de 14, de 16 anos, você é jovem, mas tem a responsabilidade e sinceridade na minha obra, nas minhas coisas, nos meus instrumentos, na minha obra, na minha casa. O que é isso? É ser homem diante do Senhor. Porque Salomão era jovem, mas Davi falou, você precisa ser homem. Está aqui, ó. Ter responsabilidade e sinceridade com as coisas de Deus. Mas Deus vai falar para Josué, Josué, seja forte e corajoso, porque todo esse povo precisa entrar na terra, Josué. E eles vão entrar na terra, Josué, se você se esforçar. Ser forte e corajoso, porque esse povo herdará a terra por tua causa. Sabe o que isso significa? Seja corajoso, irmão. Nós temos que ser forte, porque através do nosso esforço, muita gente vai entrar no céu. Através do teu trabalho incansável na obra, muita gente vai encontrar com Jesus, por tua causa, pelo teu abrir da tua boca, pelo teu orar, pela tua posição, pelo teu bom testemunho. Muita pessoa vai entrar no céu, e naquele dia você nem vai saber, mas Deus vai apontar para alguém e falar assim, ô Maria, vem cá, pega o teu galardão. Qual de quê, Senhor? Daquela alma que tu ganhou para mim. Mas você nem sabia, mas o teu testemunho ganhou. O que é isso? Foram águas que saíram da tua vida, comoveu e trouxe vida, salvação para pessoas.